tirando, pronto, os jogos que saem na PS Store, mas esses, não são o verdadeiro fator de compra na consola, pelo menos para quem compra por exclusivos. E depois de analisar toda esta escala, é que eu acho que, vão-me desculpar o termo, mas eu acho que o diretor da Xbox é um filho da puta, pura e simplesmente. Se eles tinham, ou se tinham alguma ideia, eles não deveriam fazê-lo, ou se ao menos que dessem o tratamento do Tomb Raider, o Rise of Tomb Raider, ou whatever, que deram para a Xbox One, porque isto, eu acho que foi um scam gigantesco. É um mês do lançamento. Para isso tinham anunciado, quando o jogo foi anunciado, isto vai ser exclusivo de consolas, mas é como a PS4 está a fazer, é como o pessoal da Sony está a fazer. Tem o Street Fighter anunciado, olha, isto vai sair logo no PC e vai sair na PS4. Quem tinha o fator determinante de comprar a consola para jogar Street Fighter, que isso pode não acontecer na maioria dos casos, mas pode acontecer em alguns casos, principalmente para pro players. Neste caso, eles foram completamente informados. Logo à partida sabiam que o jogo não seria totalmente exclusivo da plataforma da Sony. Eu acho que neste caso a Sony, pelo sim e pelo não, até está a cumprir bem a sua função nesta geração. Acho que está a conseguir preencher todas as expectativas, apesar de eu não concordar muito com estes lançamentos simultâneos para o PC, porque, por exemplo, Street Fighter até pode vender razoavelmente no PC, não digo que não, e o port até pode ser relativamente barato para uma empresa, mas o jogo vai ser rapidamente abandonado, como o Street Fighter 4 foi. Eu acho que o único jogo, os únicos 2 jogos que eu sei que no PC até renderam minimamente como fighters foi o Skullgirls, que eu sei que ainda houve uma certa comunidade até um certo ponto no jogo, é agora o Brawlhalla, que está a crescer como eSport. Não se sabe se vai se tornar ou não, mas são muito poucos os casos, e normalmente os main fighters não rendem nada no PC. Eu acho que se tem que se justificar mais a compra de uma consola, por exemplo, nos fighters. Mas pronto, os PCs gamers normalmente julgam que não, isso tem que sair, é para toda a gente, que toda isto, não sei o que, isso é que mais. Honestamente não. Acho que normalmente os PC gamers, se é para jogar, se é só para experimentar o jogo, que é muitas vezes o que acontece, que é um dos casos que eu vejo muito no PC, em que as pessoas compram um jogo por €1, jogam 5, 10 minutos, ok, pronto, está a poder, também foi só €1, se gostei ou não gostei. Eu acho que isso nem faz sentido nenhum. Primeiro, não caracteriza o valor da compra. Quando compras, eu normalmente sinto quando compro um jogo caro, neste sentido, acabo por ter aquele attachment que não tenho quando compro um jogo a €10, por exemplo. E isso acaba por fazer com que as pessoas não joguem tanto o jogo, não se sintam obrigadas a jogar o jogo. Por um lado é bom os jogos serem mais baratos, porque há mais opção de escolha, mesmo vendo análise e depois jogando o jogo e sentindo que o jogo não está na qualidade, ou não é aquilo que nós esperávamos, sentindo que o jogo não é aquilo que nós esperávamos, acabamos por ter a oportunidade de, se gastarmos menos dinheiro, podemos investir noutros jogos que podem cativar muito mais a nossa atenção. Eu também concordo com isso, mas por isso é que eu gostava de ver no futuro, se calhar, isto também falando um bocado como game dev, manter os jogos se calhar a um preço mais elevado, não digo muito mais elevado, mas manter o preço dos jogos continuamente elevado e criar demos de 1 a 2 horas dos jogos, porque assim, um jogo que acaba em 1 a 2 horas normalmente tem que ser ou estupidamente barato ou então não vale a pena, por isso simplesmente. E com essas demos de 1 a 2 horas, por exemplo, em vez de fazermos o investimento total do jogo, por exemplo, ok, vi estas segunda e primeira hora, dou mais que seja, se o preço total do jogo vamos supor que seja €10, dou mais €2 ou €1, e esse euro compra, segundo o pack total do jogo, imaginemos que o jogo está estimado para durar 40 horas, ou seja, ganho mais 5 horas de gameplay. E vejo se gosto, se não gosto. E se eu investir esses €2, continuar a haver um sistema de refund. Porque imaginemos, eu sei que aquilo que comprei está estimado para durar mais 6 horas. Ok, em mais 1 hora eu consigo perceber
ok, tive 2 horas, 1 ou 2 horas e mais 1 hora ou 2, consigo perceber se o jogo é realmente para mim ou não, ou se eu gostei ou não do jogo. E depois pode ser devolvido esse dinheiro se for feita só, por exemplo, 1 hora. Se estender-se dessa hora, o jogador tem mais não sei quantas horas para jogar do jogo. E é gameplay ativo. Outra nuance acho que seria o gameplay ativo. Se eu clicar na pausa, tipo, o jogo não deve estar a contar o gameplay que eu paguei para jogar. Com isto dito,